Estamos de volta com mais um vídeo do Clube Pop Ladec, continuando nossa série sobre super-heróis e a radiação. Antes de tudo, não se esqueça de dar like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo futuro. No primeiro vídeo da série, falamos sobre o Homem-Aranha e um pouco da ciência de seus superpoderes. Se você ainda não conferiu esse vídeo, confira o card aqui em cima ou o link na descrição do vídeo. No episódio de hoje, falaremos sobre o Incrível Hulk, que também é um clássico dos quadrinhos e faz parte da equipe dos Vingadores no universo cinematográfico da Marvel. I'm always angry. O Incrível Hulk é uma criação de Stan Lee e Jack Kirby, tendo sido publicado pela primeira vez em 1962. A ideia que inspirou Lee e Kirby a desenvolver esse herói foram os romances góticos O Médico e o Monstro e Frankenstein. No enredo, o Dr. Robert Bruce Banner era um cientista que estava desenvolvendo uma poderosa bomba gama, muito mais catastrófica que bombas atômicas já conhecidas. Bem no dia que a arma seria testada, em um laboratório no meio do deserto, o cientista percebeu que um garoto havia invadido o local. Sem conseguir parar o teste, Bruce Banner salva o garoto, mas é atingido pelo impacto da explosão, recebendo uma gigantesca quantidade de raios gama. Bruce sobrevive à explosão, e a princípio não parecia apresentar nenhuma sequela. O que não sabiam era que o cientista estava fadado a se transformar, em determinadas situações, em um monstro absurdamente forte e descontrolado, o Incrível Hulk. Bem, isso é o que acontece nos quadrinhos. Mas será que a radiação gama realmente tem esse efeito sobre o corpo humano? Quando falamos em radiação, é comum associá-la com bombas e usinas nucleares, e pensar em seus efeitos nos corpos de humanos e de outros animais, como o crescimento de um terceiro braço ou olhos na testa. Mas a radiação está muito mais presente no cotidiano do que costumamos pensar, em contextos como o arco-íris, a banana na sua cozinha e aquele raio-x para ver os seus sisos nascendo. Há dois tipos de radiação, a nuclear e a eletromagnética. A radiação nuclear se apresenta na forma de partículas, como prótons, nêutrons e elétrons, sendo expulsas de um átomo instável, para que ele entre em equilíbrio novamente. Já a radiação eletromagnética são ondas de pura energia viajando pelo espaço. Quanto maior a frequência de vibração, mais energética e poderosa é a radiação. Esse espectro de energia elétrica e magnética vai de ondas de rádio, o micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, os raios ultravioletas, o raio-x e a radiação gama. São essas radiações que permitem o funcionamento de objetos super comuns no nosso cotidiano, como o forno micro-ondas e o termômetro de infravermelho. E essa radiação não possui qualquer risco para a saúde humana. Sim, você pode sempre esquentar a comida no micro-ondas e medir a temperatura na testa sem nenhum problema para a sua saúde. Quando falamos em radiação que pode apresentar perigo para os seres vivos, estamos falando de radiação ionizante, aquela que pode formar íons, aquela que tem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Alguns átomos precisam de mais ou menos energia para perderem algum elétron. O césio, por exemplo, precisa de pouca energia para ser ionizado. Por isso mesmo, ele é um elemento associado à radiação. Depois dessas expulsões de elétrons, o núcleo ainda fica com mais energia do que deveria. Então essa energia é emitida em forma de radiação gama. Esse tipo de radiação penetra mais fundo na matéria, sendo barrada somente por placas espessas de chumbo ou concreto. Uma radiação ionizante que viaja muito facilmente pelo espaço, por isso é considerada bastante perigosa quando não manipulada corretamente. Mas o que essa tal radiação pode causar em nós, humanos de fora das histórias em quadrinhos? Bem distante de superpoderes, toda radiação ionizante pode provocar danos ao DNA. O DNA é um composto cujas moléculas são responsáveis por armazenar
toda a nossa informação genética, como se fosse uma receitinha para formar nossos corpos. Esse composto se organiza em uma fita dupla que vai em espiral. Essa estrutura é sustentada por 4 moléculas representadas pelas letras A, C, T, G. E o que a radiação faz é arrancar elétrons de átomos do nosso DNA, talvez danificando essa estrutura. As moléculas que se quebraram ou perderam elétrons se transformam em radicais livres. Esses radicais livres são capazes de roubar elétrons de outras partes do nosso corpo, podendo ser um grande efeito dominó. Felizmente, nosso corpo tem a habilidade de recuperar pequenos danos e impedir maiores complicações. Mas, quando muitas partes são danificadas ao mesmo tempo, os danos causados pela radiação podem levar à morte de diversas células em um curto período. É devido a essa propriedade que a radiação gama é utilizada para combater certos tipos de tumores cancerígenos, mas com uma exposição bastante controlada, para matar somente o tumor e não células saudáveis do paciente. Então, fora da ficção, seria muito improvável que Bruce sequer sobrevivesse a uma exposição tão grande de radiação gama. Mas se ele sobrevivesse, seria muito mais provável ele perder algumas partes do corpo do que ganhar superpoderes. Mas, supondo que Bruce realmente adquirisse a habilidade de se transformar em Hulk, ele ainda teria que obedecer às leis da física, e uma delas é a conservação da matéria. Quando nós crescemos, nós utilizamos o que comemos para construir nossos corpos. Já o Hulk tem um crescimento muito grande sem se alimentar de nenhuma fonte de matéria para esse crescimento. Então, é quase como um balão inchando. Aumenta de volume, mas fica muito menos denso. Por isso, o Hulk seria tão denso quanto um isopor, um super-herói que cairia no primeiro peteleco. É fisicamente impossível esse crescimento e força tão grandes, mas será se pelo menos a cor tão característica desse herói seria possível? Apesar da grande associação entre coisas radioativas com o verde brilhante, essa não era a cor original do Hulk dos quadrinhos. Era para ele ser um monstro cinzento, mas toda vez ele saía meio esverdeado na impressão das revistas. Até que a galera desistiu e deixou o verde como a cor canônica do Hulk. Mesmo não sendo originalmente verde nos quadrinhos, essa cor tem um paralelo científico muito interessante. Uma explicação que poderíamos dar para a cor do Hulk seria a biliverdina, o pigmento que faz alguns lagartos terem sangue verde. A biliverdina é resultante da degradação dos glóbulos vermelhos. Sabe quando você bate o joelho e depois o roxo vai ficando meio esverdeado? É esse processo aí. Esse paralelo foi feito pelo pesquisador Sebastian Alvarado, considerando que essa mudança muito rápida do corpo de Bruce para o corpo de Hulk seria muito agressiva para o organismo, como se o corpo todo dele fosse um grande hematoma, e aí ficaria meio esverdeado pela alta quantidade de biliverdina no organismo. Pois é. Não vai ser uma alta dose de radiação gama que poderá te transformar em um super-herói. Mas você pode ser um verdadeiro herói para várias pessoas através da doação de sangue. Com a pandemia, os estoques de sangue estão baixíssimos em todo o Brasil, e a sua doação vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Procure se informar sobre onde é a doação aí na sua cidade. Caso seja de Brasília, deixaremos o link para o site do Hemocentro aqui na descrição, juntamente com o link para o agendamento de doação. E chegamos ao fim da nossa série sobre super-heróis e a radiação. Se você acha esse tipo de conteúdo interessante, continue acompanhando o nosso trabalho lá no Facebook e no Instagram. Lá sempre estamos com posts sobre ciência e cultura. Os links para nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Se tiver alguma sugestão de próximos temas, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo!